pastor Jefferson, ele é pastor auxiliar, é, da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E ele é genro, né, do pastor Eloy. Eu até vi a carinha do pastor Eloy aí, mas eu acho que ele saiu. O pastor Eloy é mais conhecido no nosso meio e foi pastor é pastor ainda da primeira igreja, muitos anos lá, muitos anos mesmo. E agora o Jefferson está lá com ele, auxiliando, e o Jefferson está há 12 anos lá como pastor auxiliar. E também o Jefferson é presidente do presbitério de Juiz de Fora, já são 7 anos consecutivos que ele é presidente do presbitério de Juiz de Fora, que é o presbitério mais antigo nosso aqui, da nossa região. E ele também, a exemplo, né, do nosso irmão Regis, que pregou quarta-feira, ele é filho também da primeira igreja. Ele foi nascido e criado lá na primeira igreja. E ele é casado, né, com a Aline, né? A Aline é filho do pastor Eloy, e eles têm 3 filhos, né? A Elisa, com 10 anos, o Davi, com 8, e a Estherzinha, né? 1 ano, 1 aninho de vida. Então, que bênção, né? Então, graças a Deus, eles estão aí criando a família ainda, né? Então, é uma bênção de Deus. Então, irmãos, essa breve apresentação, o pastor Jefferson é um jovem pastor ainda, né? Tem apenas 48 anos de idade. É um jovem ainda, tem muita coisa para dar para a igreja e para o ministério e para todos nós. Então, pastor Jefferson, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar conosco e seja muito bem-vindo no nosso meio. E eu, então, agora passo a palavra para você, então, ficar bem à vontade entre nós, tá? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Ângelo, e todos os irmãos aí pelo convite. Uma alegria nós podemos estar juntos nesse momento, né? E principalmente podendo estar na presença do nosso Senhor juntos. Num sábado que costumeiramente as pessoas estão mais recolhidas ou com seus familiares, uma oportunidade como essa é sempre um tempo também de alento para o nosso coração quando a gente vive de fato esses dias, né? E queria novamente agradecer o convite, a oportunidade de poder estar, mesmo que por internet, né, conhecendo alguns dos irmãos aí, ouvir essas canções que inspiram o nosso coração à devoção, a estar com Jesus, esses textos lidos que de fato expressam o quanto nosso Salvador sofreu e o quanto nós precisamos nos identificar nesse tempo. Então, para mim é uma alegria, um privilégio poder estar com os irmãos aqui nesse momento. O pastor já me apresentou, né? E a Aline, minha esposa, está com as crianças ali no outro cômodo, e se não estaria aqui conosco também, mas a mais novinha já está chorando um pouquinho, daqui eu consigo escutar ainda, mas é um tempo muito bom para a gente poder estar meditando na palavra do Senhor. E, de fato, irmãos, o texto que nós vamos trabalhar, de acordo com a temática, ele é um texto que traz para nós algumas dificuldades no sentido de quando a gente pensa em inspiração. Porém, nesses dias que nós estamos vivendo, eu creio que a gente pode se aproximar mais do texto por algumas questões que a gente vai ver ao longo da nossa caminhada por ele aí. Eu creio que a gente vai poder se aproximar e tirar alguns momentos devocionais e uns momentos de lembrança daquilo que é a mensagem de Jesus para as nossas vidas como igreja. Então eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 62 até o versículo 66. Mateus 27, 62 a 66, é o dia de sábado, o dia que o Senhor já está no sepulcro, e nós vamos caminhar então nesse texto. A palavra do Senhor diz assim:
No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Nós já oramos, então vamos entrar no texto e na nossa caminhada, irmãos. Jerusalém, o maior silêncio da história, é o tema que nós temos para essa noite. E nós vamos observar, de fato, que o maior silêncio da história, no sentido desse texto, desse pedaço da palavra do Senhor, é o silêncio do céu. É o silêncio do Senhor naquela hora em que o seu Filho, segunda pessoa da Trindade, o nosso Salvador, o nosso Redentor, está dentro de um sepulcro. E ali não se ouve proclamação do Evangelho na cidade, a cidade não presencia o milagre de Jesus, a cidade está calada porque os seguidores de Jesus estão atônitos, estão vivendo um momento de grande tristeza no seu coração. É um silêncio para o povo de Deus por medo, afinal de contas as autoridades, tanto religiosas quanto as autoridades políticas, os guardas romanos, os governadores que ali julgaram Jesus, aqueles que têm autoridade política, eles mataram o nosso Redentor. Há um silêncio do povo de Deus, queridos irmãos, e uma decepção. E talvez aqui, por uma inferência, a gente possa pensar, a decepção vem porque eles não compreenderam bem a mensagem de Jesus que havia anunciado, que seria daquela forma, que 3 dias se passariam, mas o povo do Senhor está silente. O povo do Senhor está em silêncio diante da dor, da perda daquele que eles colocaram a sua expectativa, todas as crenças, as questões de verem tantas coisas lindas que Jesus fizera ao longo daqueles anos que o seu ministério estava sendo trabalhado, mas agora tudo isso está parado. Aos olhos humanos, de fato, há um silêncio que corta o coração, que despedaça, que angustia, que sufoca a alma. As últimas palavras de Jesus demonstram que ele consumou aquilo que ele havia realmente predito, aquilo que era a palavra do Senhor. Mas talvez o povo do Senhor, naquela hora, não compreendia, os discípulos estavam distantes, as mulheres apenas que estavam mais perto da questão do sepulcro ali. Havia um silêncio do povo de Deus e havia um silêncio no céu. Esse silêncio celeste, queridos irmãos, se deve ao fato de que o plano do Senhor, tudo aquilo que fora de fato anunciado por Jesus, havia se cumprido. Creio que os irmãos ouviram nesses dias, por algumas vezes, a expressão está consumado. Jesus consumou tudo aquilo que a palavra havia sido entregue, tanto antes dele, pelos profetas, até mesmo por reis. O Senhor consumou tudo aquilo que a palavra do Senhor havia sido anunciada ao longo dos séculos. Jesus, como nos diz João no capítulo 19, versículo 28, Jesus, para que se cumprisse a Escritura, chegou a declarar: tenho sede, mostrando a sua humanidade, ele, Deus encarnado, mas depois ele diz: de fato, tudo está consumado. Tudo o que havia que ser feito foi feito até aqui, e o céu também se cala. Jerusalém, então, experimenta o maior silêncio da sua história, olhando pela perspectiva do céu naquele dia, o dia de sábado, está silente. Olhando para a perspectiva do povo de Deus, se fôssemos nós ali naquele dia, estaríamos silentes.
E talvez, queridos irmãos, já aplicando um pouco do que eu penso a respeito do que está acontecendo aqui, se você buscar pensar um pouquinho em como está a igreja do Senhor nesses nossos dias, estamos vivenciando o tempo de Páscoa, estamos vivenciando dias em que nós somos chamados a refletir, a de fato meditar em tudo isso que a palavra do Senhor registra. Se você observar, a igreja do Senhor está mais cabisbaixa, ela está mais silenciosa, ela está mais reflexiva, está pensando no que tem acontecido nesses nossos dias. Eu posso afirmar, irmãos, que não é difícil você pensar que muitos dos cristãos nesses nossos dias estão se perguntando: onde está o nosso Salvador nessa hora? Onde está o Senhor em meio a essas dores e as dificuldades que nós encaramos? Aonde está o Senhor quando, de repente, perto de mim, alguém é afetado pelos males desses nossos dias? E eu posso falar aqui das questões de saúde, que para todos nós é comum a gente ver perto de nós situações que nos assombram, que nos trazem aquele medo, que nos fazem ficar pensando. Nós podemos pensar no momento político do nosso país, que nós poderíamos estar unidos, mas por diversas questões a gente vê uma divisão abrupta no nosso povo, famílias rachadas, gente que era tão amigo e hoje não se fala, e a gente vê a questão de o silêncio começar a predominar no meio que a gente convive. Não é difícil a gente pensar nisso quando a gente olha para os nossos dias, o nosso próprio comportamento, e tentar imaginar, por exemplo, os discípulos de Jesus, que talvez colocando tantas expectativas que Jesus seria o libertador daquele povo, numa questão política frente aos romanos, que Jesus seria aquele que traria todas as recompensas que eles imaginavam por servirem a Deus, pensando na sua própria saúde, nos livramentos, mas agora aquele que fizera tantos milagres está naquele sepulcro selado. Assim também, irmãos, pensando num silêncio gigantesco nos dias em Jerusalém, nós podemos pensar também num silêncio que pode estar afetando o nosso coração nesses dias. Mas, ao contrário do silêncio do céu e do silêncio do coração do povo de Deus, as trevas não se calam. As trevas não mantêm nenhum tipo de silêncio. E, ao contrário disso, mesmo sendo no sábado, um dia dedicado a culto ao Senhor, um dia dedicado a estarem se colocando em descanso, respeitando a lei, você vai ver que o texto ele começa a narrar que no dia depois da preparação, a sexta-feira, que era chamada da preparação, um tipo de sábado também, Mateus vai registrar então que os religiosos daqueles dias, principais sacerdotes, saduceus em sua maioria, e os fariseus, eles vão até Pilatos e eles vão se manifestar. As trevas não se calam, meus irmãos. Se você observar o versículo de número 63, você vai ver que há uma questão interessante. Aqueles religiosos, eles chamam Pilatos de Senhor e chamam o Senhor de embusteiro. Eles chamam aquele que é o governador o seu inimigo político, aquele que lhes oprime, pois representa o Estado romano, eles o chamam de Senhor. Eles o invocam entendendo que ele é autoridade. Porém, aquele que é o Redentor, aquele que eles viram por diversas vezes manifestando o poder de Deus, eles não têm nenhum tipo de respeito, eles o chamam de embusteiro, eles o chamam de enganador, que é o significado dessa palavra, e eles vão até Pilatos numa tentativa de se prevenir da própria palavra que Jesus lhe havia entregue. Eles tentaram antes, irmãos, e os irmãos devem ter visto em algum momento isso sendo exposto aqui, eles tentaram fazer com que Jesus descesse daquela cruz, eles blasfemaram, provocaram, eles tentaram o Senhor no sentido de que ele quebrasse o seu propósito ministerial, que Jesus descesse daquela cruz, e alguns podem até pensar assim, não, isso não era literal, era apenas uma provocação. Mas quando nós nos lembramos
que Jesus é todo-poderoso e ele poderia, sim, naquela hora ter manifestado o seu poder para calar aqueles que o provocavam, nós pensamos que a tentativa do mal era de fazer com que Jesus, por exemplo, falasse alguma palavra de revolta naquela cruz. Porém, o que nós vimos anteriormente foi o silêncio de Cristo. Nós lemos o texto de Isaías, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E aqui, no nosso texto, nós vemos, irmãos, que mais uma vez as trevas não se calam e vão, então, provocar Pilatos no sentido de que ele os ajude a colocando uma guarda à disposição dos religiosos daqueles dias para que não houvesse nenhum tipo de situação de surpresa, não houvesse nenhum tipo de algo que Jesus lhe dissera e eles tentam maquiar as palavras, eles tentam torcer de novo a palavra do Senhor. Jesus havia dito e ensinado, irmãos, que ele ressuscitaria. Marcos 8:31 traz isso, Marcos 9:31 traz isso. Porém, é interessante você observar, quando o texto aí de Mateus se refere aos principais sacerdotes, eles eram da linhagem dos saduceus que não criam na ressurreição do corpo. Na sua visão bíblica, eles não criam na ressurreição, mas havia juntamente com eles os fariseus, esses acreditavam. E então, crendo ou não crendo, eles que haviam visto os milagres do Senhor Jesus, eles que haviam testemunhado muitas situações nas quais eles tiveram que se calar diante do poder de Cristo, eles agora vão provocar Pilatos a que de alguma forma os ajude a que não haja nenhum tipo de surpresa naquele momento. Pilatos, então, coaduna com aqueles religiosos. Pilatos mostra para eles, olha, vocês já têm uma guarda. Era a guarda que fazia o cuidado do templo, vigiava, a guarda romana, mas que cuidava da ordem nas proximidades do templo. E aquilo ali, então, é destacado, aquele grupamento é destacado para estar à disposição dos religiosos e eles vão cercar o túmulo, o sepulcro do Senhor Jesus. Queridos irmãos, um silêncio enorme do povo de Deus, um silêncio do céu naquela hora, as trevas que não param de falar, e o que se concretiza então é que naquela noite de sábado, aquela guarda está ali posicionada e deveria estar acordada, plenamente ligada no que está acontecendo à sua volta, segundo as ordens que eles receberam. Por que Mateus traz esse registro, então? O que o evangelista quer comunicar? Na realidade, ele vai preparar, irmãos, na sua narrativa, a questão de que o que estava sendo armado pelas trevas seria concretizado depois, quando os guardas que testemunham a ressurreição do Senhor, junto com aquelas mulheres, você vai poder ver isso aí no capítulo 28, a partir do versículo 11, aqueles guardas ficaram assombrados, caíram meio que desmaiados pela questão de ver um grande milagre, a ressurreição do Senhor naquela hora, mas eles saem dali e vão relatar para os seus chefes, vão relatar para os religiosos que aconteceu aquilo que eles estavam tentando negar, mas de fato era uma realidade. Aonde que eu quero chegar com essa questão, queridos irmãos? É que as trevas, e aqui eu estou dando nome trevas a todos aqueles que eram inimigos da cruz, inimigos de Jesus Cristo, eles vão sempre estar trabalhando para desqualificar a palavra do Senhor, desqualificar a mensagem do Evangelho, desqualificar a igreja do Senhor, é o nosso caso nesses nossos dias, desqualificar o poder do nosso Deus diante de toda e qualquer situação. Enquanto naquele momento o povo do Senhor refletia, enquanto o céu naquela hora estava silente, as trevas continuavam a trabalhar. Nessa noite, eu gostaria de trazer para o nosso coração algumas questões que nós podemos aprender com tudo isso, queridos irmãos. Nos nossos dias, e aí falando desse tempo mesmo que nós estamos vivendo, aplicando essa passagem para os nossos dias, nós podemos parecer derrotados
e nós podemos ficar calados diante desse tempo que nos circunda. Eu e você, queridos irmãos, podemos não estar entendendo o que está acontecendo, por exemplo, no céu. A nossa cabeça não vai acompanhar, mas muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, aonde o Senhor está nessa hora? E assim como naquele sábado o céu parecia silente, eu e você hoje, lendo a palavra do Senhor, e nós temos esse privilégio, diferentemente daqueles irmãos que vivenciavam aquele momento, eu e você temos um registro do que aconteceria na madrugada seguinte àquele sábado de silêncio. Eu e você temos o registro que, de fato, a palavra se cumpriu e Jesus ressuscita. Nós, hoje em dia, tantas vezes fazemos aquele culto de passagem, o culto de Páscoa, sempre nos remetendo ao domingo. Nós sempre aguardamos o domingo, nós sempre trazemos ao nosso coração, para que a gente não fique agarrado na tristeza, a gente traz o registro que a palavra nos apresenta que Jesus ressuscitou. Mas pense que quando nós nos vemos num momento como esse, de uma angústia extrema, em tantas famílias, dentro das igrejas e fora delas também, talvez a gente se pergunte: Senhor, o que o Senhor está fazendo? E eu queria chamar a sua atenção, queridos irmãos, que quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, quando o nosso coração está amargurado, quando estamos pensativos, nós devemos nos lembrar que a palavra do Senhor nos diz que há coisas que não são reveladas, que pertencem ao Senhor, mas aquilo que Ele tem nos revelado pertence a nós. E nós devemos nos agarrar à palavra do Senhor, que diz que o Senhor é aquele que governa tempestades, trovões, como diz o Salmo 29, versículo 10. O Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive do sábado do silêncio. Enquanto nós estamos silentes, queridos irmãos, deixamos o Senhor ir trabalhando no nosso coração, e não a voz das trevas, e não a voz daqueles que gritam, perguntando: aonde está o teu Deus? O que está acontecendo? Cadê a questão de você demonstrar tanta confiança e esse Deus não nos responde como nós queremos? Alguns têm nos provocado. Será que ele não deveria descer da cruz? Será que ele não vem fazer a sua autojustiça? E nós, em silêncio, irmãos, nesses nossos dias, diante das provocações, nós devemos saber guardar esse dia como um grande sábado, esse período, como um grande sábado, talvez a nossa história inteira, entendendo que Deus está movendo todas as coisas para o propósito final, que é o que Ele tem. E o propósito que o Senhor tem, queridos irmãos, nós não vamos entrar no texto, porque a delimitação que foi nos dada foi a questão do sábado. O propósito é que nós ultrapassemos esse tempo de tristeza, esse tempo de noite, esse tempo que as coisas parecem mais complicadas, mas guardando no nosso coração a palavra que o escritor aos Hebreus traz para nós. Ainda existe um descanso, ainda existe o domingo, ainda existe de fato uma promessa para a igreja do Senhor. Resta um descanso, Hebreus 4:9. E assim, queridos irmãos, no meio a tantas dores, a tantas dificuldades, as situações que nós temos vivenciado, que eu e você nos lembremos que, assim como de uma forma talvez mais celebrativa, amanhã nós vamos celebrar a ressurreição, que na nossa prática a gente se lembre e se conforte na palavra do Senhor, que a ressurreição do Senhor aconteceu de fato, Jesus está vivo e reina, mas a nossa ressurreição virá mais à frente. E nós devemos levar essa mensagem para as pessoas. Há um tempo de silêncio, sim, há um tempo de muitas vezes nós nos perguntarmos: Senhor, por que temos que passar tudo isso? Por que tantas divisões, Senhor? Porque como igreja nós não nos agarramos apenas à Tua palavra e saber, Senhor, que o Senhor tem o controle para dar a cura quando é o Teu propósito, mas também chamar pessoas à Tua presença quando é o Teu propósito. Porque não nos calamos, Senhor Deus, quando nos perguntam se nós estamos ao lado de A ou ao lado de B numa questão política, e não buscamos de fato entender que o Senhor é quem coloca reis e quem retira reis, e tudo vai caminhando para o teu propósito. E assim, irmãos, caminhando para o final dessa palavra, eu gostaria de trazer ao seu coração que nós precisamos, num dia como esse, de fato nos agarrar à palavra do Senhor para que ela gere vida e vida verdadeira no nosso coração.
se você pensar na perspectiva de que o Senhor não está se revelando, não está falando nesse tempo, talvez você vai se frustrar em muitas questões. A palavra do Senhor está aí completa, revelação plena, para que nós nos agarremos a ela. Se você olhar apenas para a questão do que muitos falam e o grito que há geral nesses nossos dias, basta você entrar nas redes sociais para verificar tudo isso. Talvez o seu coração vai se amargurar, talvez a sua vida vai ficar mais confusa e talvez a gente incorra no erro de descrer do nosso Senhor em algumas questões. Porém, Jesus está aonde a palavra diz que reinando com o nosso Senhor, e o Espírito Santo testifica isso nas nossas vidas e na nossa caminhada. Portanto, irmãos, que nós, nesse dia de silêncio, nós usemos esse tempo para reflexão. Nós usamos esse tempo para, de fato, ter um tempo de adoração pela obra que Jesus conclui naquela cruz, e pela obra que agora vamos celebrar, porque ele ressuscita, ele está vivo, nada nem ninguém pode roubar isso da história. Temos testemunhas, temos a palavra, temos a história marcada pelo fenômeno da ressurreição, e que nesse dia a gente se lembre que se o Senhor cumpriu e cumpre a sua palavra, hoje ele cumpre sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a minha família e sobre a sua família, sobre a minha igreja, a sua igreja, sobre aonde está reunido o povo do Senhor. O Senhor está ali conosco. Então, que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos. Que nós, ao olharmos para esse texto, parece um texto simples, e de fato é, parece apenas uma narrativa despretensiosa, mas quando nós juntamos com a intenção daqueles que queriam atrapalhar o plano de Deus, a gente vai vendo que não é assim tão despretensioso, pelo contrário, Mateus deixa um registro de que, de fato, nós precisamos ser vigilantes a todo tempo e observar os ataques que acontecem contra Cristo naqueles dias e contra Cristo hoje sobre a sua igreja, e nós devemos ter sempre a expectativa de que, assim como o domingo chegou, a ressurreição do Senhor chegou, vai chegar também o nosso tempo de ressuscitar, vai chegar o nosso tempo de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, vai chegar o tempo de nós, na presença do Pai, unidos como família bendita, como noiva de Cristo, nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, essa palavra que eu gostaria que você pensasse nesse fim de noite, ainda silente talvez, mas que você se lembrasse que vem a ressurreição, que o Senhor está conosco, Deus é bom em todo tempo. Queria orar com você, vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. É verdade, Senhor Deus, que o Senhor tem nos deixado dias, ó Deus, que são dias complicados. Mas obrigado, porque nesses dias, ó Deus, a tua igreja também tem sido purificada, tem sido chamada, ó Deus, a se santificar, tem sido chamada, ó Deus, a se voltar para a tua palavra. Há muita provocação, há muitos desafios, ó Pai, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos preserva, o Senhor nos guarda, e o Senhor tem demonstrado que está conosco, ó Pai, ainda que as circunstâncias sejam duras. Eu quero orar, Pai, por cada um irmão que nos acompanha nessa hora, pela família de cada um, que o Senhor, ó Deus, renove a esperança, que o Senhor renove, ó Deus, mesmo em meio ao silêncio, a tua graça e a tua glória, no sentido, ó Deus, que nós confiemos que o Senhor está conosco em todo o tempo, que, ó Pai, nos fortaleça em meio ao barulho das trevas, em meio, ó Deus, talvez aos guardas que estão cercando em muitas situações, que nós venhamos a nos lembrar, ó Deus, que nada nem ninguém pôde deter o Senhor na tua majestade e no teu poder. Louvado seja o teu nome. Guarda, ó Deus, nosso querido pastor, reverendo Ângelo, toda a sua igreja, as igrejas aqui representadas. Guarda, Senhor Deus, os irmãos queridos. Fortalece, ó Deus, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Abençoa cada um, ó Deus, de tal sorte, ó Deus, que nós nos lembremos da tua grandeza
e que nós, ó Deus, nos acheguemos a Jesus e sejamos confortados, consolados, tenhamos prazer, ó Deus, em viver esses dias na Tua presença, porque o Senhor é bom e a todo tempo cuida de nós. Aqueles que estão passando, ó Deus, por dificuldades, seja, Deus, com essa questão da pandemia, seja, Deus, com questão financeira, seja, Senhor Deus, por outro motivo de saúde ou outra realidade física, que o Senhor abençoe. Aqueles que estão fracos na sua fé, precisando de um alento, Deus, um renovo do Senhor, que o Senhor também se revele, Jesus. Que o Senhor, Santo Espírito de Deus, esteja tocando, fortalecendo, e que a Tua palavra, Deus, se renove a cada dia sobre nós, para a glória do Teu nome e para o nosso bem, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra com os irmãos. Eu oro e agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A palavra está com o Senhor, reverendo. É.